Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 17 de junho. Connosco estão Silvério Cunha e José Faustino, como habitualmente. Acontece todas as sextas-feiras às 18 horas, mas também ao sábado às 2 da tarde, porque temos aí os ouvintes da tarde do fim de semana e a todos os que nos seguem através do serviço podcast da DNFM, em dnfm.com e em vídeo. Boa tarde e bem-vindos. Começamos por falar na crise das urgências. A Ministra da Saúde, Marta Temido, culpou a pandemia e a queda do governo anterior pelo adiamento de respostas para o SNS. Entretanto, Marta Temido apresentou nesta manhã no Parlamento respostas para solucionar os problemas das urgências de obstetrícia, que têm encerrado por falta de médicos. Desafiada a pôr o lugar à disposição pelo Chega e criticada por estar deslumbrada pela popularidade, um ataque feito pela Iniciativa Liberal, Marta Temido garantiu que continua a lutar pelo SNS. Mas as urgências, por exemplo, também aqui no Alentejo, fecharam em Porto Alegre, as de obstetrícia já reabriram, mas noutros locais, tem existido sempre esta questão da urgência e aí têm acontecido diversas crises. Silvério Cunha, como é que analisa mais este problema no SNS e a resposta às críticas ao estado do mesmo? Boa tarde. Bom, eu vou ser franco e vou começar por lhe dizer uma coisa que me parece, quer dizer, que me surpreendeu bastante. Claro, há o facto das urgências estarem, digamos, entupidas, são factos e, portanto, não são passíveis de ilusão a esse nível. Mas há uma coisa para a qual eu queria chamar a atenção. Há dias, precisamente no pico desta situação de crise, houve um bom debate na televisão, num canal de televisão, em que participaram os bastonários dos médicos, a bastonária dos enfermeiros, um diretor de serviços de Santa Maria, 2 deputados, um do PS e outro do PSD, portanto participaram pessoas que estão metidas nos assuntos e com perspectivas diferentes naturalmente, e a questão, portanto, foi bastante bem aprofundada num programa que eu achei bastante elucidativo. E onde vi, efetivamente, as pessoas tomarem posições que, a meu ver, foram posições, curiosamente e de uma certa forma, consensuais a um certo nível. O que me espantou bastante porque, como nós estaremos habituados a ver alguns dos atores de que falei, como, sei lá, a bastonária dos enfermeiros, com pessoas muito assertivas, muito críticas, muito combativas, e nomeadamente também, falou um deputado do PSD, que é o doutor qualquer coisa Lima, salvo erro, Batista Leite, penso eu, que é médico e que tem sido porta-voz do PSD para questões ligadas à medicina e às questões médicas, de saúde, e acontece que eu vi que, após uma análise bastante ponderada de todos, achei uma coisa muito curiosa e ao mesmo tempo um bocado, para mim, surpreendente, que foi haver um consenso muito grande entre todos eles. Eu até fiquei muito admirado porque, tirando aquela picardiazita que há sempre entre as competências dos médicos e as dos enfermeiros, e que foi notória quando o bastonário dos médicos recusou-se a responder à bastonária da Ordem dos Enfermeiros e disse que não estava ali para responder a essas questões, mas quando aconteceu isso, tirando esse ponto que se viu claramente que havia ali problemas de ordem corporativa, eu diria que aquele debate foi bastante esclarecedor quanto às posições, digamos assim, quanto às questões técnicas e quanto às posições no âmbito das decisões políticas. Portanto, eu concordo com algumas afirmações que foram feitas pelo deputado qualquer coisa Leite, que eu peço desculpa se não lembro do nome, do PSD, quando chamou a atenção para o facto da crise ser sistémica e, portanto, não ser puramente pontual. E que, portanto, a necessidade de solução leva a questões de fundo. Isso levou depois a várias considerações que eu acho que foram importantes e que no Parlamento habitualmente não são questões faladas. O nosso Parlamento tem esse inconveniente, talvez todos os Parlamentos tenham, mas tem o inconveniente de se falar muito, haver muita retórica política, muita chicana política, aliás, deve dizer-se também, e não haver construção, não haver uma observação, digamos, aprofundada das questões de fundo. Aquele debate permitiu ver isso, porque eu por acaso verifiquei que vemos pessoas muito diferentes, com posições diferentes, que tiveram, digamos assim, fizeram observações, a meu ver, interessantes de vários pontos de vista. A primeira questão é esta, que há uma questão de ordem sistémica, uma questão estrutural,
que tem a ver com questões relativamente digamos, questões que têm a ver com alguns formulários legais que existem, que estão até desatualizados, questões que têm a ver com a filosofia política, digamos assim, da participação entre o público e o privado, e portanto eu achei curioso porque todos eles chegaram a conclusões mais ou menos similares, ou seja, a questão é sistémica, a questão obriga a que os investimentos tenham uma racionalidade, claro que será naturalmente, poderá ser mais descentralizada. Depois, claro, não discuto questões de ordem técnica e científica, como sejam, por exemplo, a possibilidade dos enfermeiros terem funções que médicos, até agora os médicos chamam a si mesmos, porque é uma questão que em muitos países europeus está cometida também a enfermeiros especialistas, e nosso país, pelos vistos, não, ou pelo menos totalmente não. E os médicos, é claro, não cedem nesse ponto, são questões de ordem corporativa, e também questões que têm a ver com, digamos assim, as remunerações. Claro, este ponto é um ponto que, ao contrário do que se julga, é um ponto muito interessante, e eu chamo a atenção, porque é um ponto muito interessante, porque é um ponto, já agora permitam só dizer isto, é um ponto que é objeto de grande discussão na ciência política, em termos teóricos. O Estado Social, aliás, antes do Estado Social, quero dizer, houve sempre uma noção de que as remunerações tinham a ver com as qualificações das pessoas e com, portanto, algo que se dava como à partida, digamos assim, as qualificações e a importância que no sistema social dá a certas funções e, portanto, as pessoas haviam consenso sobre o assunto. E os governos legislavam assim. Nós tivemos durante Salazar e até depois de Salazar, durante muito tempo, até Cavaco Silva, o sistema das letras, por exemplo, da função pública, etc. Bom, depois disso, aconteceu que nos outros países europeus, muito mais cedo do que em Portugal, houve uma fragmentação muito grande. Porquê? Porque começou a haver um certo pluralismo social em torno do que são as funções, do que elas merecem, como é que elas se situam na sociedade, etc. E isso levanta muitos problemas, porque as sociedades são cada vez mais complexas e, portanto, as sociedades têm um problema de fundo que é este. O que é que, afinal de contas, é mais importante? A grande questão é esta, que então surgiram grupos corporativos. E até se fala mesmo no neocorporativismo, que é levado a cabo pelas ordens, pelos sindicatos, pelos grupos organizados, que tendo mais força do que outros grupos, começaram a impor condições e os Estados, em geral, foram respondendo de forma fragmentária e sectorial, perdendo entre as árvores a visão da floresta. Ou seja, perderam, digamos, entre as árvores a visão do que é o bolo comum de uma sociedade. Nós não somos uma soma de indivíduos. Nós somos uma sociedade que implica que os indivíduos estão interconectados. E essa é uma questão que se põe também no nosso país. E os governos, em geral, não gostam de mexer nessas coisas sectorialmente. Porque é que vai acontecer? É que depois temos, digamos, a bola de neve. Sectorialmente nós mexemos numa profissão, acabam por outras profissões dizer, então e nós, e a importância? E é tudo muito objetivo, mas também dentro da objetividade há muita subjetividade. Por outro lado, depois também há aquilo que se chama de ideologia. A ideologia... Para concluir então, professor, sim. Há muita ideologia, sejamos a favor do público ou do privado, e eu terminaria dizendo o seguinte, portanto, eu acho que quando se fala muito de ideologia, disto ou daquilo, eu acho que a ideologia é de todos. Portanto, não há aqui, digamos, até a tecnocracia é uma ideologia. Agora a questão que se coloca é assim, e terminando. Eu penso que, felizmente, as nossas leis, incluindo a Constituição, permitem os vários tipos de propriedade e os vários tipos de cooperação entre os vários tipos de propriedade. E, portanto, deve fazer-se uma ponderação muito bem feita, tudo isso, e ver o que é que tem melhores resultados. E acho que a descentralização, por um lado, tem que haver uma revisão, sim, do Estatuto Remuneratório das profissões médicas e paramédicas. E isso, e, naturalmente, digamos, a confluência, digamos assim, dos setores público e privado, em termos que sejam complementares e não sejam antagónicos, eu acho que a solução acaba por ser essa. Finalmente, e terminando, eu diria, há sempre uma questão que ficou em suspenso, está sempre em suspenso no Parlamento. No Parlamento eu acho um bocado escandaloso os deputados esquecerem-se de uma questão central que naquele debate foi aprofundada. Porque num debate nós podemos aprofundar as questões, tentar fazer favores, nem eleitoralismos. Claro que nós também temos depois um problema que se põe na população em geral, que é, se os centros de saúde não funcionam bem, as pessoas também têm uma noção de urgência, que é a sua noção de urgência, que é compreensível. E, portanto, há uma questão também de literacia da saúde. E se eu tenho uma grande dor de cabeça, estou muito aflito, e o meu centro de saúde não responde, eu vou para a urgência e vou entupir a urgência.
Com razão, com a minha razão, e a minha razão é a minha razão, até se pode descobrir que não vale nada o que eu tenho, que não tem interesse nenhum, mas estou ali a entupir a coisa. Portanto, em suma, eu penso que, curiosamente, o consenso que eu vi até estabelecer-se aquele debate foi para mim muito melhor que o do Parlamento, porque é um consenso que, de facto, obedece àquilo que eu chamo a capacidade de os principais partidos, os dois principais partidos do Parlamento, primeiro, e em segundo lugar, as várias, eu sou um bocado contra a participação das ordens destas negociações, porque penso que os sindicatos é que têm esse papel, mas seja como for, e ouvir as forças vivas, digamos assim, que entram dentro deste problema, é perfeitamente razoável encontrar-se uma solução. E, finalmente, a solução será sempre legal, porque pode haver uma participação complementar dos setores público, privado e cooperativo e social perfeitamente. Portanto, eu não vejo razão nenhuma para que esta crise não se resolva, até Muito porque bem. se investir Então, muito mais dinheiro. Portanto, não vejo razão nenhuma para que não se resolva. uh, Se houver boa vontade e o que eu chamo, e termino, capacidade e vontade de obter consenso. Pareceu-me naquele debate que o consenso era mais que possível. No Parlamento é que eu vejo que há muito disparate de um lado e do outro, diga-se passagem. José Faustino, esta crise nas urgências e tem sido recorrente, ora por um problema inicialmente, porque eram os doentes que eram identificados por ter Covid ou suspeitas de ter Covid e as urgências ficavam entupidas, agora porque há serviços que têm de encerrar. O que é que se passa? E isto é algo que se resolve de uma forma, com uma comissão e um plano de contingência, ou é estrutural? No que é que estamos? Porque também do Governo vêm mensagens diferentes. Boa tarde. A comissão e a intervenção da ministra é perfeitamente deplorável. Aliás, demonstra a incompetência total do governo nesta matéria. Esse é o grande problema das urgências e tudo o resto. Como aqui foi dito, de facto é um problema estrutural, a crise é sistémica e não pontual. O problema é muito complicado. E vamos pôr os dedos na ferida, o dedo nas feridas, porque, na minha opinião, são três. Sendo os mais importantes e uma terceira que não deixa de ter a sua importância. E a primeira é como o professor Silvério Cunha diz, toda a gente tem culpa e ninguém tem culpa, os médicos não estão isentos de culpa. Tem que acabar no nosso país o corporativismo de proteção à profissão de médico. A profissão de médico, por profissão essa pela qual eu tenho o maior respeito e penso que toda a gente tem, basta dizer que eles tratam com a nossa saúde e com a nossa vida, mas não pode ser uma profissão privilegiada, sendo a única que tem emprego garantido no fim do curso. O Estado tem que formar mais médicos. Fê-lo com os enfermeiros, fê-lo com outras profissões, haverá desemprego, haverá o que se lhe quiser chamar. Mas há uma coisa que existe, é o mercado a funcionar e as coisas correm normalmente. Não há escassez de recursos humanos, exceto na questão dos médicos. E os médicos, tanto faz a ordem como os sindicatos, têm sabido gerir isso muito bem, com a força que têm junto do governo e junto, sobretudo, do Ministério do Ensino Superior, e têm controlado as saídas dos licenciados em medicina. E há falta de médicos. E, naturalmente, que os médicos saturados com a situação da pandemia, com o excesso de carga que têm, com o descontrole e desorganização total do Serviço Nacional de Saúde, justificadamente aproveitaram as pontes como qualquer outro trabalhador fez e faltaram. E depois as normas dizem que uma determinada urgência, por exemplo, de pediatria ou de obstetrícia ou qualquer outra coisa, para trabalhar precisa de X médicos, X enfermeiros, disso, daquilo, basta haver uns quantos que se calhar já têm não sei quantas folgas acumuladas, têm todo o direito a gozá-las, basta tirar essa folga para aquilo parar, fecha, tem que fechar. E depois é aquilo que se está a ver. Portanto, o primeiro ponto é, logo este, tem que ser uma reforma do Estado, que este governo foge de reformas como o diabo foge da cruz. Portanto, há falta de médicos no mercado, esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto, que é de facto o mais importante, é o mais importante, é a questão ideológica do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde não é igual para todos, é desigual e o Estado português não trata as pessoas todas da mesma maneira. E a lei de bases da saúde, produzida e feita por esta ministra, é ideologicamente comunista. Eu não tenho nada contra as ideologias nem contra o comunismo.
É uma lei de bases que 99,9% o Serviço Nacional de Saúde tem que ser assegurado por serviço público. E o resto, quando há dificuldades, como é agora o caso, recorre-se aos privados. Isto não é rigorosamente nada. Isto é uma ideologia até baixa, porque não se confessa que é isto que se pretende, que é uma medicina do Estado. Eu não tenho nada, antes pelo contrário, tenho uma posição de bastante elogio ao Serviço Nacional de Saúde e ao Serviço Público de Medicina e o Serviço Hospitalar. Tenho isso em grande conta. Digo mesmo, os melhores hospitais são públicos, não são os privados. Todavia, há que dar liberdade aos utentes de escolherem os serviços que querem. Eu quero ir a um médico. Esse médico não está disponível no hospital e eu posso ir ao consultório. Por que motivo é que esse médico, como se disse aí, por exemplo, outro dia que se falou, aí isso vê esse médico não pode. Pode receitar, eu tenho os meus benefícios, beneficiário, mas não pode receitar o mesmo diagnóstico, exceto se eu for beneficiário da ADSE. Por exemplo, um lar para a terceira idade, mesmo exemplo aqui o nosso, da Misericórdia de Évora, está assistido por um excelente médico esse qualificadíssimo, tomara todos os lares terem um médico daquela categoria, todavia, os meios de diagnóstico, o doente, que está o utente desse lar, tem que ir ao médico de família. Isto é uma desorganização total. É uma desorganização total e uma convicção do Estado a ter que controlar tudo. Imagine-se só isto que eu vos digo. Imagine-se que o serviço, que o ADSE, que era extensiva a todos os portugueses. Acabou-se logo a conversa. Acabou-se a conversa. A pessoa vai, os utentes, as pessoas que têm a ADSE, que não são todos os funcionários do Estado, há alguns que já não têm, podem ir onde eles quiserem. Onde quiserem, desaparecer. Algumas coisas há convenções, noutras, depois a ADSE paga uma parte e por aí adiante. Ora, de uma forma simples, porque não podemos aqui num programa destes resolver os problemas, e eu não sou especialista nisso, tenho ideia sobre isso, e tenho a obrigação de fazer uma análise sobre isto, é que é necessário alterar urgentemente a Lei de Bases da Saúde, alterar todo o Serviço Nacional de Saúde, não é acabar com ele, nem é privatizá-lo, não é nada disso. É dar a possibilidade do utente escolher o sítio para onde quer ir. E eu estou convencido que eles até vão escolher mais os hospitais públicos. Assim os hospitais públicos funcionem e deixem as pessoas funcionar. E em relação às urgências e às falsas urgências, é uma falsa questão. Eu falo sempre nisto e repito, não há falsas urgências nenhumas. A pessoa dói uma perna, está aflito com uma dor no abdômen, tem qualquer problema, não tem onde ir, vai ao banco de urgência. Desculpem lá. Se é falso ou não é falso, esse não é um problema do meu nem do cidadão. É um problema do Estado e do Dr. António Costa e do governo. Não é do José Faustino, não. Tem nada a ver com isso. Eu estou cheio de dor. Antigamente, o médico fazia domicílio. Eu sei que hoje o Serviço Nacional de Saúde, os centros de saúde já estão a fazer uns princípios desse trabalho, mas não é tão eficaz como se pretende. Poderemos lá chegar, desde que José Faustino, até porque para aí temos uma coisa, nos centros de saúde há médicos que têm 1900 doentes, que é uma coisa incrível. Mas, professor, mas o problema dos centros de saúde até vão funcionando. Vamos ver. Se o senhor, por exemplo, eu agora tenho aqui uma dor, vou ao meu centro de saúde e eu digo-lhe dentro de uma hora sou atendido pelo médico. O problema coloca-se a partir das 8 da noite. Aí tenho que ir ao banco de urgência. E quer queira o Dr. Costa e a doutora Marta ou não queiram, eu vou ao banco de urgência. E vou ser atendido, porque se me souber mexer, asa da gata. Se for inanimado, pronto, aí não, estou rendido. Mas é aí que eu vou, e é aí que as pessoas têm que ir. Agora, se isso não é assim, já houve aqui um CUCS, uma coisa qualquer, um serviço qualquer que funcionava de urgência, para urgências menos urgentes, isso fechou tudo. Isso são tudo organizações do Estado. E o problema é que o Serviço Nacional de Saúde está mal organizado. E eu digo só isto, mesmo a tipo provocatório. Hoje há mais meios, felizmente, o país recuperou e o Serviço Nacional de Saúde funciona pior agora do que funcionou no tempo de Passos Coelho, me lembrem agora, com o doutor Paulo Macedo, que é agora o administrador da Caixa Geral de Depósitos. Aliás, se ele não fosse bom, não estava na Caixa Geral de Depósitos. O doutor Costa já tinha corrido com ele. Ele não tem a frontalidade de dizer assim, senhor doutor, venha-me ajudar, eu do meio Ministro da Saúde. Ponham-no lá à frente do Ministério da Saúde a ver se as coisas não mudam. Claro,
Não é a reforma estrutural que é preciso ser feita. Agora, ideologias à parte, toda a gente, públicos, privados, o terceiro setor, como se chama, as IPs, tudo isso, todos têm que contribuir para o Serviço Nacional de Saúde. Terceira questão que também contribui para esta concluir, situação, então, para a José Faustino, saturação dos médicos, para a saturação de todos os técnicos de saúde, enfermeiros, etc. E para o entupimento das urgências dos hospitais. O problema do Covid, que não acabou e que continua a estar aí. Agora dou razão ao professor Silvério Cunha, sempre disse, a gente não sabe até onde é que este vírus vai. Eu agora também subscrevo isso. Há para aí coisas a acontecer e isto está a matar pessoas. Temos milhares de mortes a mais do que o ano passado e que os outros anos. Desde 81. Sim, mas não é normal, percebe? Portanto, Pois, desde 81. O problema da Covid, ou de outra coisa, dos macacos, qualquer outra coisa, anda para aí várias coisas a contribuírem para tudo isto. Permita-me, Claro, José Faustino, esse é de facto é um motivo menos importante, mas é um motivo. Sim, mas posso dar um dado. Diga. De facto, as mortes desde 81 que não havia tantas mortes. E os especialistas dizem, viam na comunicação social, vendo pelo mesmo preço, que o Covid não explica tudo e nem as doenças, nem o calor explica tudo. Exatamente, e isso é milhares, são. Sim. Estão a morrer, basta dizer que há 2 dias ou 3, estavam a morrer por dia 367 pessoas, uma coisa assim. Sim, houve um dia que chegou quase às 500, não foi? Sim, houve um dia que chegou quase às 500. Quer dizer, todas estas coisas têm que ser estudadas e vistas. Agora, este sectarismo só do público, exclusividade, isso não existe. Isso no século XXI não existe. O que existe é contratos bem feitos. Existem, por exemplo, como já existiu, eu não sei se foi no tempo do engenheiro Sócrates, se foi no tempo de quem é que foi, as entidades públicas empresariais, que o Hospital de Évora também é, mas que já não é, só tem o nome, que tinham autonomia, que sejam pagos pelo ato médico, tenham uma gestão profissional. As parcerias público-privadas, desde boas e entendidas por todas as partes, também são boas. Deem liberdade aos cidadãos, ao serviço público, ao serviço privado, deem liberdade contratual e deem ao utente liberdade de escolha. Foi por isso que se fez o 25 de Abril. É para se viver a democracia. E com franqueza, já há quase 50 anos disto, tínhamos a obrigação de estar muito mais avançados. Bem, no Serviço de Saúde há até um exemplo disso mesmo. As unidades de saúde familiar. Exatamente, mas isso já sou eu a meter-me onde não devo. Vamos em frente para outro tema e temos de acelerar agora para falarmos de tudo o que queremos nesta revista da semana, de forma bastante telegráfica. Primeiro tema, nessa dimensão, eleições em França, o partido de Macron ganhou por pouco a Mélenchon. Aliás, as sondagens davam vantagem e a vitória em Mélenchon, que chegou a cantar vitória, podemos dizer isso, na noite eleitoral, mas não foi assim. A primeira volta já lá vai e a segunda é neste fim de semana. Silvério Cunha. Bem, devo dizer-se uma coisa a respeito do Mélenchon ter cantado vitória. Houve um engano administrativo em França que foi muito curioso, que é o seguinte, é que os candidatos, quando como não sei se alguém reparou nisso ou se alguém viu, mas quem siga as cadeias, os canais franceses, vê que há depois dos principais partidos, vêm os chamados diversos, e há diversos de direita, DVD, não é? E aos diversos de esquerda, DVG, e acontece que, portanto, isto porquê? Porque quando o candidato se inscreve como candidato para uma circunscrição, ele tem lá na inscrição, no boletim de inscrição, tem lá uma casinha onde põe se vai ou não pelo partido tal. E acontece que houve muitos da NUPS que, ou por engano, ou por qualquer outra coisa, não puseram nada, e nessa altura eles surgem a título individual. E acontece que, somando esses que se enganaram, juntamente com a NUPS do Mélenchon e de outros, não é? Acontece que, de facto, a NUPS ficou à frente de Macron. Não ficou porque há 0,1,2% ou 0,9%, porque, como sabes, Mélenchon ficou por 0,4%. E acontece que há 0,9, assim, uma coisa qualquer, que foi por engano administrativo, e o Mélenchon, claro, dizia até que o Ministro do Interior estava a falsificar o resultado das eleições. Não estava nada. O que acontece é que houve um engano dos próprios candidatos, deve dizer, os próprios candidatos se enganaram. Portanto, foi um engano administrativo que não põe em causa nada, porque eles vão à mesma, digamos assim, candidatar-se quando tiveram para isso a percentagem. O que é interessante é notar o seguinte, e sendo rápido. Primeiro ponto, é a primeira vez em toda a Quinta República que o povo francês não dá a maioria absoluta ao presidente vencedor.
Isto é mesmo a primeira vez. E é uma coisa que está fora, digamos, das previsões constitucionais do sistema político francês, que foi idealizado pelo General de Gaulle para isso. E acontece que o General de Gaulle teve sempre maioria absoluta, é verdade. Mitterrand também teve. E acontece que é engraçado porque o povo francês tinha uma posição muito curiosa. Quando Mitterrand ganhou 81 as eleições, a Assembleia Nacional estava nas mãos dos liberais e gaullistas, do Giscard d'Estaing. E Mitterrand dissolve a Assembleia Nacional, convoca eleições e o Partido Socialista francês tem maioria absoluta no Parlamento. Acontece esta vez, não aconteceu isso. De facto, o que aconteceu foi que há uma mistura fragmentária muito curiosa. Eu devo dizer que até há uma circunscrição em França, onde à segunda volta vai quem ficou em primeiro lugar, que é para o Mélenchon, e em segundo lugar, a concorrer contra ele, vai um que é dos diversos de esquerda, que é uma coisa até um bocado absurda, porque deviam estar metidos no mesmo partido. É uma coisa estranhíssima que aconteceu também, o que mostra uma grande fragmentação. E há também uma coisa que, a meu ver, se deve notar, é que essa fragmentação revelou também uma coisa importante que em Portugal não se nota muito nas eleições, mas que em França tem muita importância. É que em França, como as circunscrições são pelo método uninominal, acontece que há partidos que não têm muitas vezes a expressão eleitoral nacional total, mas têm gente no terreno, e foi o caso dos republicanos. Os republicanos, que são os gaullistas, na verdade, os eleitos gaullistas, tiveram 11, tal por cento, mas mostraram uma grande implantação no terreno. E deve dizer-se que em muitos casos eles podem vir a ter 60 ou 80 deputados, muito mais do que se pensava. Portanto, a Pécresse só teve 4%, 4,9% dos votos nas eleições presidenciais, nas legislativas já tiveram 11, tal, e podem vir a ter 80 deputados. A questão que se põe agora é simples, e com isto termina, é o dilema, que é, ou há uma maioria absoluta de Macron, que será sempre curta, e será a primeira vez que é tão curta, e ele, portanto, vai ter que ter cuidado, porque a Macronie, como eles dizem, não é também uniforme. Há gente muito diferente na Macronie, há gente mais à direita e mais à esquerda. Depois, segundo ponto, se não tiver maioria absoluta, ele vai ficar nas mãos de quem? Ora, acontece que o Macron faz apelos à esquerda e à direita com o mesmo tom. Ora, isto não é muito razoável, nem é possível ideologicamente. Há aqui um discurso dele que se tornou um bocadinho inconsistente. Claro que os republicanos já lhe ofereceram uma espécie de pacto político, não dizem eles que não querem ir ajudar, não vão ajudar, nem estão dispostos a ajudar pontualmente, querem um pacto político em que haja um entendimento sobre questões fundamentais, e isso ajudaria o Macron. A NUPES do Mélenchon, de facto, pode vir a ter um bom resultado, mas atenção, também é bom lembrar uma coisa. Na minha opinião, vai ficar abaixo das expectativas. Seria para mim uma grande surpresa se a NUPES tivesse um bom resultado eleitoral. Muito bom. Muito bom seria ter 190 deputados. A meu ver, não vai ter, por uma razão. Porque, em muitos casos, está à frente, mas está com, suponhamos, 30%. E quem ficou abaixo tem 23%. Ora, os outros que agora vão votar vão se dispersar. E, portanto, nada garante que isto aconteça dessa forma. Não penso que a abstenção tem importância, porque a abstenção já se viu nas várias voltas, nas presidenciais também, que em Portugal também se viu, vê-se em toda a Europa, que a abstenção prejudica ou beneficia todos os partidos por igual. Não há partido nenhum que possa, hoje em dia, dizer que tem mais votos nos abstencionistas. Portanto, eu julgo que a situação está difícil por uma razão para o Macron. O Macron pediu, e quando foi agora a Kiev, ainda pediu isso ontem, pediu uma maioria clara para poder até levar a cabo as suas funções, que a França tem realmente funções importantes pelo internacional. Agora, há uma coisa que é verdade, o Macron está a querer fazer muita coisa que na verdade é inconsistente. Porquê? Porque é pelo meio, ou seja, a NUPES quer reforma aos 60 anos, os republicanos dizem 65, e então ele diz 65, perdão, Macron, e os republicanos dizem 67, e o Macron propõe 62, bem, mas vamos cá ver uma coisa, isto é dizer assim, é cortar pela metade para satisfazer gregos e troianos. Em política, isto é possível pontualmente, mas não é possível como visão das coisas. Vamos ter 5 anos disto. Exato. Vamos ver a França é demasiado importante, e eu queria acabar dizendo só que vai ser interessante ver o resultado no domingo que vem, porque a França é um Estado demasiado importante na Europa atualmente, para que não tenha influência em toda a Europa, primeiro. Segundo, a meu ver, Macron, também devo dizer uma coisa, e digo isto com objetividade, sem simpatia ou antipatia. Macron é talvez neste momento o único estadista francês que tem capacidade de manobra no âmbito da União Europeia. Muito francamente. Mélenchon é um tribuno, pode fala ficar muito bem. Com isso, sem dúvida nenhuma. Mélenchon é um tribuno, fala muito bem. Mas é aquilo que é um tribuno.
Portanto, fala grandes discursos, mas os discursos dele, muitas vezes, são discursos em que ele promete o meio mundo, digamos, o mundo e meio, a metade do mundo, que é uma coisa que não é impossível fazer. Agora, é verdade uma coisa também, e deixa-me terminar, Matias, só com esta parte, é que eu vi um debate ontem muito interessante com os principais representantes dos 4 partidos, entre os quais, por Macron, estava o célebre político François Bayrou, do MoDem, que é um dos partidos que integra o partido, a coligação de Macron, e que é um homem muito respeitado em França e é presidente da Câmara, de uma Câmara ali junto aos Pirineus. Acontece que eu ouvi uma coisa que gostei muito, que foi os líderes mais importantes, os 4 principais coligações, terem números exatos e dizerem onde vão buscar o dinheiro, incluindo a NUPS, que foi até a única senhora que estava presente. Mas depois os outros responderam com números, que é uma coisa que eu em Portugal não vejo, que é uma coisa que me irrita profundamente em Portugal. É que os políticos foram para lá e tiveram as suas razões, e explicaram até onde é que iam. Também é verdade que o debate durou 1h30, não houve interrupções, houve depois jornalistas, de todas as tendências, que puseram questões, e houve espectadores que em Zoom podiam pôr questões. E isso durou, se eu preciso, 1h30, não tem problema nenhum, e ninguém interrompe ninguém, e acabou por haver um debate esclarecedor das posições de cada um. E sabem uma coisa curiosa, para terminar, é que, na verdade, todos tinham consciência dos limites até onde podiam ir. E, curiosamente, todos disseram em certos momentos que, sim, aqui, de facto, não podemos ser tão exagerados. E até houve, desde o Rassemblement Nacional até à NUPS, pessoas disseram assim, sim, realmente aquele nosso candidato no sítio tal que disse aquilo foi infeliz, não devia ter dito, não pode ser. E desautorizaram. E isto mostra uma coisa importante da vida política, que é coerência, consistência mínima. Tem que haver mínimos, que diabo. Esperemos que, portanto, aconteça, digamos assim, o que eu espero é uma maioria absoluta do Macron, e julgo que o Macron precisa dela, de facto. Vamos ver o que acontecerá então no julgo que a domingo. NUPS não vai ter, julgo que os republicanos vão ter uma boa representação, melhor do que eles esperavam, estão a ressuscitar, é curioso, libertaram-se de Sarkozy. E Mélenchon ficará aquém da expectativa, e o Mélenchon não vai ter aquela maioria que ele espera obter das massas, que na verdade ninguém sabe muito bem onde é que ele vai buscar essas massas, porque... Passamos então, obrigado, passamos ao Zé Faustino. Zé Faustino, que análise fazes à primeira volta das eleições em França? Bom, eu, assim como nota de abertura, digo o seguinte: a França é a França, os franceses são os franceses, já se conhecem da história, não é? E os Mélenchons, a senhora Le Pen, o Sr. Sarkozy, todos eles, são todos franceses. Portanto, estamos falados nessa matéria. O mais importante, na minha opinião, é que Macron tenha maioria absoluta, porque é um sinal não só bom para a França, como para a própria Europa. Porque lembremos-nos do que está a verificar em França e o que se verificou nestas eleições, e vamos ver que está aqui tremida a tal maioria absoluta. A grande maioria em França é dos extremos direito e esquerdo. Portanto, os extremos têm a maioria. E essa é uma tendência perigosa, na minha opinião, para a democracia. A democracia quer-se liberal, aberta, onde os cidadãos de facto tenham liberdade total para agir e para pensar e para tudo mais, e não são, naturalmente, com as soluções, é bom que haja boas contas, sim senhor, mas não são as soluções extremas, de um lado e do outro, que resolverão os problemas. E, portanto, esse é um sinal que dá para refletir, eu penso muito sobre isto, e preocupo-me com isto, porque verificamos, por exemplo, já iremos falar sobre a guerra na Ucrânia, que com o andar do processo e com as coisas que vão acontecendo, o que é que nós verificamos? Onde há as democracias sólidas, liberais, mais daqui, mais dali, mas a coisa está mais ou menos certa. Dos outros lados é sempre uma coisa incerta. Onde há só democracias formais é sempre uma coisa incerta. Ou seja, a ordem mundial não vai ficar como Putin disse isso, tem razão, nada vai ficar como estava, mas é fundamental que o Ocidente centre as suas políticas na democracia liberal e não
dando maioria aos extremos. Portanto, esta é que é a questão, porque o professor Silvério Cunha deu aí um exemplo, não foi com essa intenção, eu peço desculpa, mas vou aproveitá-lo. Quer dizer, a mim não me interessa, nem deve interessar aos cidadãos, discussões políticas se a reforma é aos 60 ou aos 65 anos. Porque a reforma deve ser dentro daquilo que a ciência nos diz e dentro daquilo que, de facto, a economia, com os tais números, nos dizem. E o ideal será a idade possível e melhor para a sociedade, para a economia, para o coletivo social e para o indivíduo, especialmente para este, para que o indivíduo seja compensado de tudo o que fez pela sociedade e que pode ainda fazer, e, ao mesmo tempo, ter direito também a uma reforma digna, etc, etc, etc. Mas tudo isto com sustentabilidade económica. Ora, uma discussão destas não é possível ser feita entre os extremos, entre a extrema-esquerda e a extrema-direita. É necessário haver, de facto, um equilíbrio democrático e racional, no sentido, de facto, de ver a coisa pública por um todo. E, sobretudo, criar condições para que haja, de facto, uma sociedade livre e que não se criem constrangimentos por loucuras políticas que, por uma maioria parlamentar ou por qualquer outro motivo, podem, de facto, passar e que vão, com as neiras dessas sucessivas, arruinando a sociedade do ponto de vista económico e até mesmo social e criando cada vez mais contradições. Das eleições em França, passamos para a Ucrânia. Os líderes da França, Alemanha, Itália e Roménia visitaram Kiev e manifestaram o apoio à Ucrânia como candidato imediato à entrada na União Europeia. Esta visita irá apaziguar os críticos de Macron e Scholz na relação e no apoio à Ucrânia. Silvério Cunha. Pois, isso foi objeto até de muita polémica em França no momento em que estava a acontecer, e os canais de televisão franceses transmitiam em direto o que estava a acontecer na Ucrânia, ao mesmo tempo que iam passando debates eleitorais. Bem, é verdade uma coisa, começa a dizer uma coisa que é importante. Macron, que entrou pouco na campanha, já aconteceu isso nas presidenciais também. Isso pode explicar também, em parte, algum déficit de comunicação e, portanto, de votação. Mas Macron deve dizer que os franceses não querem muito saber do que se passa na Ucrânia. Sob o ponto de vista, há uma parte da sociedade francesa muito egoísta que não quer saber. Quando digo egoísta, não é no sentido pejorativo, é egocêntrica, que está a pensar, está muito autocentrada. E acontece que, portanto, eu não julgo que até vai influenciar muito o que ele disse, e que é importante, vai influenciar muito as eleições francesas, por exemplo. Mas para a Europa foi importante pelo seguinte. Na Europa há muita gente que tem desacordo. Mas os franceses são franceses. Eles também pensavam assim na Segunda Guerra Mundial. E o Hitler invadiu-os e ao fim de 8 dias visitava Paris, como senhor absoluto. Pois. Agora, acontece que portanto, o Macron, o que foi dizer foi uma coisa importante por várias razões. Em primeiro lugar, foi importante porque ele foi, juntamente com o chanceler alemão e o primeiro-ministro italiano, enfim, o presidente romeno aqui é mais para dar o tom eslavo, digamos assim, e eurocentral, digamos assim, à delegação, foram, no fundo, explicar duas coisas importantes. Foi tomar uma posição para unificar a Europa. Macron, neste momento, ainda é o presidente do Conselho Europeu, até o dia 30 de junho, e, portanto, ele foi, digamos assim, tomar uma posição frontal. E os principais países, os 3 países, são muito importantes, que é bom lembrar que os 3 países juntos têm mais de 200 milhões de habitantes. A Itália, a França e a Alemanha têm mais de 200 milhões de habitantes. E acontece que foram dizer algo que é importante. Foram dizer que, digamos assim, apoiavam, digamos, a Ucrânia de uma forma concreta. E Macron, bem como Olaf Scholz, desbloquearam material militar pesado para, desta vez, ajudar, digamos, a Ucrânia, e esse material pesado, embora vá demorar a ser treinado, que é muito sofisticado, e acontece que os especialistas militares franceses também já disseram isso, vai demorar pelo menos, enfim, um mês a mês e meio a treinar bem todos, com aquele material todo, mas seja como for, portanto, foi anunciar isso. Foi também dizer uma coisa que eu achei importante, que foi um volte-face em certos aspectos que ele clarificou um aspecto importante. Já há muito tempo que em França também se discutia uma espécie de buraco negro no discurso dele, quando ele dizia que era preciso não humilhar a Rússia. Ele, no discurso que fez ontem em Kiev, disse uma coisa importante, fez uma distinção. Ele disse que era importante não humilhar a Rússia como país, o povo russo, o que não queria dizer que não devêssemos combater os seus dirigentes.
Portanto, fez uma distinção clara entre dirigentes e o povo e o país. Porque o povo e o país vão continuar para além de Putin. Portanto, essa é uma questão importante. Também foram clarificar isso. E depois foram dar simbolicamente, isso é importante, porquê? Porque desde tempo que passou, desde o nosso último programa, houve uma coisa que aconteceu interessante na Rússia. É que Putin deu uma aula, uma espécie de aula, uma espécie de palestra, para um público seleto, claro, escolhido, em que ele se encarnou e viu-se como uma coisa que já falámos. É que ele falou como se fosse Pedro o Grande, o célebre imperador que unificou e criou a Rússia no século XVII. E ele fez considerações interessantíssimas, do ponto de vista das relações internacionais, e dramáticas, do ponto de vista político, claro, em que disse, não, é que isto dos povos, o que é que fez Pedro o Grande? E ele, portanto, pôs-se no papel de Pedro o Grande. Portanto, ele está a funcionar como uma espécie de pensamento há 300 anos, em que ele se pôs como sendo o imperador Pedro o Grande, que na verdade depois unificou a Rússia com povos que eram dispares, e isto, aquilo, é tudo verdade, o que eu estou a dizer é tudo verdade, é evidente, simplesmente. A história é a história, por essa teoria então nós tínhamos que ceder uma parte do território aos visigodos, que seriam alemães hoje, não é? E então que estiveram cá há 700 anos, na Península Ibérica, criavam, então, por essa teoria então, os romanos, os italianos podiam vir ocupar Portugal, que estiveram cá não sei quantos séculos também. Bom, quer dizer, é engraçado porque há uma certa ucronia. Ou seja, toda a gente tinha legitimidade para invadir toda a gente. Toda a gente. Ora, exatamente. Ora bem, o que eu vejo em Putin, que foi uma coisa curiosa, é que nessa aula que ele deu, que aliás foi transmitida por vários canais de televisão, ele fez uma espécie ele falou em termos ucrónicos, ou seja, a ucronia está fora do tempo, a utopia é fora do lugar, a ucronia é fora do tempo. Ele falou, portanto, como se estivesse a reconstruir o território russo do século XVII. O que é uma coisa espantosa, é espantoso ver, aqui é que se nota como o tempo das relações internacionais é o tempo longo, que é espantoso ver uma pessoa vir recuperar um discurso há 300 e tal anos para realmente falar em nome das ambições políticas. Ora bem, a essa simbólica houve uma resposta ontem com os 3 líderes principais, é que eles vieram dizer assim, não, acontece que a União Europeia hoje é um facto, é uma instituição, é um momento histórico. E acontece que querer lutar contra esse elemento histórico de uma forma ucrónica é um anacronismo e é um erro colossal. E é uma coisa que só pode levar à destruição, à guerra e à morte. Porque, no fundo, Hitler também pensou assim. Hitler falava no Lebensraum, o espaço vital, e que era tudo alemão. E pensando que era tudo alemão, porque os alemães até foram, inclusive, até à Rússia, em tempos idos. No século os visigodos, os godos, etc., subiram o rio Volga, por exemplo, há alemães em todo lado, populações da extração alemã, mas isso também acontece se nós formos hoje ao Afeganistão, nas montanhas do Afeganistão temos tribos que manifestam até geneticamente restos da expedição de Alexandre o Grande. Portanto, o que eu acho que foi importante ontem foi, os líderes europeus foram recolocar a questão, em termos simbólicos, dizendo assim, a Ucrânia tem os seus problemas, provavelmente ela vai ser aceita sectorialmente, ou seja, vai entrar capítulo a capítulo, em vez de preencher as condições todas, vai entrar em certos capítulos primeiro, noutros é que fica, digamos, atrasada, para dar o sinal de que, efetivamente, nós estamos num momento histórico em que o que conta é a realidade histórica, digamos, de um ontem, sem dúvida, do presente e do futuro, e é preciso recolocar isto. Macron foi importante porque o discurso dele, ele reformou o seu discurso em parte, e disse assim, até no final disse assim, podemos sempre falar com Putin, mas neste momento não há razões para isso. Ora, que é uma mudança diplomaticamente importante e disse isso no discurso. Além de que anunciou que os célebres canhões César franceses, que são considerados armamento muito sofisticado, vão ser fornecidos em maior número ao exército ucraniano e, portanto, é uma tentativa de aguentar. Agora atenção, continuo a pensar uma coisa e deixe-me terminar só com isto. Vai ser muito difícil porque Putin continua a apostar no tempo. E há países na União Europeia, como a Áustria, por exemplo, como a Hungria, como a Eslováquia, há países que têm, de facto, uma grande... põe muitas reservas. A Holanda põe muitas reservas, digamos, a grandes sanções contra a Rússia. E gostava também de dizer outra coisa, para acabar. É que as razões, porque se gosta ou não de Putin, são razões atravessadas. Eu dou um exemplo. Putin tem, na Polónia, um regime político que é semelhante ao seu. A Polónia, aliás, é muito pior que Orbán. No entanto, a Polónia
tem um ódio específico à Rússia, que vem da história, porque são os eslavos católicos contra os eslavos ortodoxos. E foi ocupada pela Rússia várias vezes, deixou de existir por causa da Rússia, foi invadida pela Rússia. Portanto, há uma questão, é interessante ver como uma ideologia nacional populista, que é no fundo a de Putin também, que acha que é Pedro Grande, inclusivamente, é interessante ver como, tendo raízes diferentes, conduz a resultados diferentes. Ou seja, ideologias similares podem ser altamente inimigas. Ora, esses países, portanto, a Europa tem uma certa fragmentação na forma como olha a Rússia. E eu acho que é importante que os três chefes de Estado, ou chefes de governo, de três países fundamentais da União Europeia, que são estes três, a Itália, a Alemanha e a França, tenham ido em conjunto, juntamente com a Roménia, tenham ido em conjunto dizer isto tem que ser assim e, portanto, há novos tempos e temos que responder a esses novos tempos neste tempo. Porque eu acho que, de facto, Putin aí está completamente para lá de Bagdá, como se costuma dizer, não é? José Faustino, que comentário faz esta visita destes líderes europeus e haverá aqui uma mudança na posição da França e da Alemanha? Ou não? Mas eu queria dizer uma coisa importante para nos referenciar para uma coisa que passou aí na comunicação social, assim, muito leve. Segundo o presidente Zelensky, até agora, o único país que cumpriu as suas promessas foi o Canadá, até hoje. Todos os outros estão aquém do prometido. É só um pormenor que é importante ter aqui a linha de conta. E a necessidade da Ucrânia são armas, armas e armas. E em relação à visita destes 4 presidentes, eu penso que foi de facto, podem fazer aqui várias leituras. Uma delas é que eles quiseram clarificar que de facto a Alemanha, a França, a Itália e a Roménia, que eu vou dar aqui muita importância ao presidente da Roménia, que estão de acordo com a adesão da Ucrânia à União Europeia e que seja aprovado o estatuto de candidato, que é uma das coisas, por exemplo, que António Costa tem andado a disfarçar, mas que ele nem quer. Claro, depois vai atrás dos outros e não conta para nada a opinião dele na União Europeia. Ao contrário do que se faz crer com o Zé Povinho, mas isso não é assim. Aliás, Boris Johnson. Aliás, sim, mas o Boris Johnson, agora que está de fora, diz aquilo que lhe apetece. Olha quem? O Boris Johnson. Atenção, o Boris Johnson é maluco, mas não é parvo. Atenção, é bom ter isso ali. É preciso ter isso em linha de conta. E mais outra coisa. E a Europa ganhou a Hitler com a ajuda americana, é verdade, mas pela iniciativa e pela dedicação inglesa. E Putin sabe isso. O Putin, diz assim em linguagem popular, tem mais medo dos ingleses, dos alemães, dos franceses, da Europa toda junta. Porque, atenção, os ingleses metem medo. Aquele senhor tem... Eu acho graça, que às vezes vê uma senhora de 35 anos, que é a primeira-ministra da Finlândia, mas aquela senhora tem o exército equipado e treinado ao mais alto nível, com F-35 e coisas impensáveis para um país, por exemplo, como o nosso. E estão, aliás, preparados para invasões da Rússia. Portanto, há aqui, de facto, pessoas e países que são autênticas potências e que nós, às vezes, brincamos um bocadinho com isto. Que não é o caso da Alemanha, já foi, e é bom até, há quem diga, sou um daqueles que têm muitas dúvidas, não é bom que eles tenham muito armamento, porque já arranjaram 2 sarilhos e espera-se que não se arranje mais. Mas o que é certo é que há um sinal em que a Alemanha, a França e a Itália vêm dizer, não, os grandes da Europa, os países maiores, que têm mais eleitores, eles estão unidos, a Ucrânia deve ser aceito como candidata e depois resolverá o caderno de encargos e tudo isso, né? Aquelas conversas que eu chamarei de tretas do Dr. António Costa, que falsas questões e não sei o quê. O Dr. António Costa nem quer que a Ucrânia entre porque não tem uma visão de estrutura, de progresso para Portugal, de desenvolvimento, mas de andar sempre à babus do dinheiro europeu. Portanto, é este ponto de vista. E o dinheiro que for para a Ucrânia não vem para Portugal. Este é o ponto. E, portanto, mas ele não conta. Foi dada essa ideia e esse empenhamento destes 3. Mas o simbolismo não fica só por aqui. E daqui a grande importância da Roménia também está presente. Ou seja, foi dito ao mundo que a Europa está unida.
a Europa clássica, a Europa tradicional e a Europa dos países de leste, a Europa da ex-União Soviética, que podem escolher, com mais ou menos democracia, mas que não querem nem por sombras mais União Soviética. Não querem. Os europeus não querem. E pensam que a política do Pedro Grande, ou do Czar, ou de Zé Stalin Putin, ou como quiserem chamar, eu prefiro chamar mais a neo-União Soviética, que não passará, nem pode passar. Este é o sinal que foi dado. E também veio dizer-se, outro ponto importante, e mais importante para a Ucrânia, deles todos, veio-se desmistificar uma das maiores hipocrisias das últimas semanas que nós não temos falado, que é a questão do alcance das armas entregues aos ucranianos. Quer dizer, os russos bombardeiam no Mar Cáspio a 8 mil quilómetros, digo bem, mísseis a uma distância extraordinária, e nós não podemos fornecer à Ucrânia com os mísseis que nós quisermos. O Putin não quer. Isto é uma coisa completamente degradante para o Ocidente. Mas qual limite, nem meio limite? Então, um país pode ser atacado com todo o tipo de armas, inclusive com armas de longo alcance, e nós estamos a limitar o alcance das armas daqueles que queremos ajudar. Queremos limitar o alcance das armas da Ucrânia. Mas esta visita pôs um ponto de ordem nisso. Aliás, o primeiro, lá está, foi o Boris Johnson que disse, não, a gente vai a mísseis daqueles de não sei o quê, não sei as marcas, de longo alcance. É longo alcance. Depois os americanos vieram também dizer que sim, e agora a Europa antiga, a Europa moderna, a Europa antissoviética, vieram dizer que também estão dispostos a toda essa ajuda. Este é que é o ponto. E, portanto, esta visita, de facto, foi de um simbolismo extraordinário. Porque, independentemente daquilo que eles disseram ou daquilo que venham a dizer, as coisas marcam-se pelos seus atos. Eles ainda não tinham ido à Ucrânia, estiveram lá, todos juntos, não aconteceu nada, não caiu nenhum míssil russo, e penso, quando houver visitas a sério, não vai haver mais míssil nenhum russo a cair lá, não é porque eles não tenham vontade, é porque eles não são capazes de lá chegar, que é diferente, porque eles são disparados de fora da Ucrânia, e a Ucrânia é defendida se um chefe, se ele lá estiver, e cuidado com as embaixadas e por aí adiante. Portanto, houve a ida de 4 chefes de Estado europeus, de 4 países, repito, dos grandes da Europa tradicional, e a Roménia, a representar os países de leste, que o fez, aliás, com muita dignidade, é de um simbolismo extraordinário, para que não haja dúvidas absolutamente nenhumas. E penso que todas as coisas ficaram claras. Ora, durante esta semana houve mais alguns desenvolvimentos do pós-guerra, desta guerra e das consequências da guerra. Por exemplo, a guerra no gás, também as consequências das sanções que, diz Putin, são uma espada de 2 gumes e que afetam de um lado e do outro, naturalmente, por exemplo, com a subida de inflação nos mercados, nos países ocidentais. Sobre a inflação e os juros, o BCE decidiu reunir de emergência e tomou a iniciativa de anunciar que iria proteger a todo o custo as dívidas do sul da Europa. A desfragmentação parece um discurso já escutado há alguns anos atrás com Mário Draghi e travou a subida de juros. Houve várias consequências desta reunião do BCE. Silvério Cunha. Eu acho que a questão de que se põe agora no plano económico e financeiro, digamos assim, numa Europa nestas circunstâncias, é que no fundo, diz-se por piada às vezes que Putin fez em 3 meses aquilo que não se conseguiu em 30 anos, não é? Que é um bocado isto. É que a Europa já percebeu, agora eu penso que todos perceberam, mesmo aqueles mais desinteressados, já perceberam que a União Europeia é uma realidade que só resolverá os seus problemas de cada um se mantiver como União Europeia. E, portanto, a União Europeia tem que, digamos assim, reforçar os seus vínculos e tem que, de facto, agora que se tornou mais importante que nunca, o projeto da paz perpétua do Canto de 1795, que a União Europeia, aliás, nunca foi capaz de concluir e de chegar lá, ainda hoje. Portanto, nós estamos agora a fazer aquilo que o Canto propunha há 225 anos, assim, uma coisa do género,
que era uma federação de Estados republicanos independentes, que, no entanto, se uniam para, digamos assim, para o bem comum, etc, etc, etc. E, portanto, o bem comum é isso. É que hoje, digamos, no fundo, o que se descobre é isto, é que as sociedades europeias estão sujeitas a uma grande compressão, porque neste momento já se verificou que a nível global nem toda a gente está de acordo, há uma grande fragmentação. Os países que têm metais raros, etc., são países que não são europeus. Os europeus a esse nível estão, enfim, há exceções, nós até temos o lítio, mas acontece que há exceções e, portanto, mas de um modo geral não são os países europeus. A Europa, afinal de contas, é um continente, digamos assim, que valeu-se muito do seu know-how e do seu impacto de civilização, que soube utilizar bem os bens dos outros, mas não soube, digamos assim, não somos um continente rico no sentido absoluto do termo, como outros continentes são. E acontece que, de facto, a União Europeia, para fazer frente aos vários desafios que se lhe colocam, só poderá fazer mediante uma integração económica e política mais profundas ainda. E isto naturalmente vai implicar até um orçamento europeu, vai implicar um controle maior dos orçamentos nacionais, vai implicar no fundo aquilo que é uma integração política efetiva. Ou seja, nós podemos caminhar para uma espécie de Estado soberano europeu. De resto, há um grande teórico político hoje, as relações internacionais, francês, Gérard Dussuy, que tem vários livros sobre esses assuntos, e ele diz mesmo num dos livros, até em tom provocatório, intitula-se Fundemos o Estado Europeu. E que ele chama Estado Europeu, diz Estado Europeu. E acontece que, de facto, a pandemia mostrou isso, mostrou também a guerra da Ucrânia está a mostrar isso, e isto também está a mostrar isso relativamente, digamos, às novas constelações geoestratégicas e geopolíticas que se estão a desenhar. E, portanto, a Europa não tem sentido aparecer hoje sozinha, ou fragmentada, perdão, não tem sentido aparecer dessa maneira, porque nós, ao sermos grandes, enquanto mantivermos pelo menos 500 milhões de habitantes, tivermos uma área superior a 3 milhões de quilómetros quadrados, tivermos uma tecnologia e uma cultura globais, porque elas são interdependentes, ao contrário que se possa julgar, que seja poderosa e que deixe de ser um anão político e passe a ter até inclusivamente, digamos assim, uma capacidade militar mais unificada. Eu não sou a favor da guerra, mas a guerra, enfim, é uma coisa que existe desde sempre, infelizmente, e acontece, portanto, que vai ser necessário que a Europa adote estas posições todas. Ora, no plano económico, o BCE tem que começar a agir como se fosse um banco de um só Estado, e para isso tem que fazer aquilo que os americanos fizeram logo no século XVIII. No século XVIII houve a primeira bancarrota de alguns Estados federados dos Estados Unidos, e foi o presidente Hamilton, um dos fundadores dos Estados Unidos, que nessa altura operou, através do Estado Federal, a reforma de toda a questão da dívida e, portanto, acontece que eles montaram muito mais facilmente e antes de toda a gente um sistema que permite que, sei lá, a Califórnia já tenha estado em ruptura completa, o Arkansas também, por exemplo, e são vários, ao longo da história americana já aconteceu muitas vezes isso, e depois disso haja uma integração a pouco e pouco tudo através de fundos comuns e que depois cada Estado federado vai pagando de uma forma, digamos, razoável. É o que vai acontecer com a Europa e tem que acontecer com a Europa fatalmente, se nós queremos ser qualquer coisa mais do que uma manta de retalhos ou qualquer coisa mais do que este não, digamos assim, político ou militar em que temos sido. José Faustino, um comentário a estas decisões do BCE e as medidas que foram anunciadas. De quais é que destacas também? Eu já faço um comentário às palavras do professor Silvério Cunha, grande otimismo, e que desde Nosso Senhor ouça, que assim claro seja. Quer dizer, ele de facto diz aqui, é de um grande otimismo e fez aqui uma intervenção e uma análise muito positiva. A minha, infelizmente, não é tão positiva. Vamos ver. Primeira questão que é preciso explicar. A inflação e o decrescimento económico não é só por causa da guerra. Antes da guerra, antes da invasão da Ucrânia, a inflação já estava a subir significativamente em todo o mundo, nas grandes economias, inclusive na Europa e no nosso país também. Isso, a subida da inflação, leva à necessidade dos bancos centrais mexerem na taxa de referência, ou seja, a taxa que é paga aos depósitos dos bancos, vamos assim dizer. É a taxa, chamada taxa de referência, que se reflete em tudo. Toda a gente conhece, desde os empréstimos para comprar as casas, etc. Ora, mandam as regras, eu não sou especialista na matéria, não temos tempo também para explicar isso, e eu não faltam-me os conhecimentos para o fazer,
mandam as regras que, quando sobe a inflação, as taxas de referência têm que aumentar. Em todo o mundo elas estão a aumentar, nos Estados Unidos, na China, em todo lado. E a Europa, a senhora Lagarde, tem estado a aguentar essa taxa de juro e está a subir muito menos do que as outras. Na minha opinião, ou na minha modesta opinião, não de especialista, apenas de analista político, penso que é um erro. Parece-me a mim, à primeira vista, que é um erro. A compra de dívida aos BRICS, aos BRICS não, aos PIGs, completamente, é o professor Silvério Cunha que me traz para o otimismo. Os BRICS são os outros. Os PIGs, que é Portugal, Irlanda, Espanha e Itália, os países do Grécia. Sul, e a Grécia, os pobres, os desgraçados das dívidas. A posição do Banco Central Europeu, na minha opinião, não especialista, é uma boa medida de segurar a dívida destes países por uma razão muito simples. Não é pela saúde do país, não é para aquele problema, com o devido respeito, que o professor Silvério Cunha deu como exemplo nos Estados Unidos. É por outro motivo, é para acautelar o futuro. É que, com a política de juros que se está a seguir e com o encaminhamento da política mundial, estes países do Sul, se não for valorizada a dívida, se a dívida não tiver comprador garantida pelo Banco Central, os juros sobem muito e torna-se difícil dar andamento a isso. Portanto, essa medida a mim parece-me correta. Como, por exemplo, correto me pareceria, e me parece, por exemplo, aquilo, a título de exemplo, que está a fazer o governo espanhol, ao contrário do português, em que subsidia aos espanhóis em 20 cêntimos na compra de cada litro de gasolina ou de gasóleo. Cá não, nem o imposto extraordinário de Passos Coelho ainda foi retirado. Portanto, há medidas extraordinárias tomadas, seja pelo Banco Central, seja pelos governos, que nestas alturas de crise se justificam perfeitamente. Perfeitamente. Em relação, o Matias fala, portanto, sobre a inflação e sobre o Banco Central Europeu, penso que estamos falados. Finalmente, em relação ao gás, as asneiras pagam-se caras. E, de facto, aqui a asneira não foi dos países pobres, dos países ibéricos, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, cada um à sua maneira, os espanhóis mais, porque nessas coisas não sempre mais adiantado, nós falamos muito, mas fazemos pouco, mas de qualquer modo consumimos sobretudo gás argelina, etc., e não estamos dependentes do gás russo. Foi um erro estratégico, má política, isso, aquilo que nós dizemos aqui há muitos anos, a mediocridade que se verifica na Europa, etc., etc. Só, de facto, políticos com pouco alcance ou com outros interesses, e não digo mais nada, cada um tira as conclusões que quiser, é que se podia meter na boca do lobo numa dependência quase a 100% total, portanto, de energia, de gás natural e de petróleo. E, portanto, isso agora cria um problema tremendo para resolver. Mas, claro, ele é resolúvel, tem que haver investimento europeu, e aí sim a Unidade da Europa pode contar para que se possa comprar esses tipos de energia através que vem através do mar, claro, e poderem entrar nos portos espanhóis e no porto de Sines, em Portugal, e poderem ir para os sítios de destino. Mas isso, como sabemos, é um problema que demora o seu tempo, mas eu estou convencido, e para tranquilizar toda a gente, estou como a Ministra da Agricultura, essa senhora veio dizer que podemos estar descansados, senão vai faltar os cereais, não sei onde é que ela foi buscar essa referência, temos para 2 meses, uma reserva para 2 meses, dá para fazer os papos secos e pouco mais. Bom, acho que Portugal celebrou um grande contrato com o Brasil, a esse respeito. Não, já estava a comprar ao Brasil, quer dizer, aqui faz tudo com pompa mas e para concluir, circunstância. então, sim. Não, já se faz com pompa e circunstância. Portugal importava, agora não vou citar, porque não sei de cor, uma taxa relativamente resolúvel da Ucrânia e muito menos da Rússia. E estava a privilegiar, porque não é 2 para amanhã que se compra ao Brasil, já estava a comprar ao Brasil e a outros países. Pô, isso já estava a acontecer. Mas o que eu ia dizer é que não vai faltar gás nem petróleo a ninguém. Quando mais não seja países espartalhados, também tem que se acabar com isso, como a Índia e outros, provavelmente comprarão aos russos para vender à gente. Portanto, é capaz de se verificarem umas coisas dessas. Portanto, não vai haver falta de gás
nem de petróleo. O problema bem diferente é o custo deles que eles vão ter. Agora, digo eu, não sou especialista, que claro, também depende da habilidade política e negocial da Europa e dos países do Ocidente, em sobretudo negociarem com os árabes e com os produtores, inclusivamente com a Venezuela, porque não, negociar futuros a um bom preço, podendo perfeitamente resolver o problema muito mais rapidamente do que se possa pensar. Sem necessidade, aliás, do Sr. Putin para coisa nenhuma. Aliás, coisa que já devia ter sido pensada, em termos de segurança nacional, há muitos anos, pela Europa. Bem, muito bem. Mas, claro, a cabeça dos nossos dirigentes não vai mais longe. Chegamos assim ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. Voltamos de hoje a uma semana, sexta-feira às 18, sábado às 14 e em dianfm.com. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.